Muito bem. É preciso conseguir inocuidade no falar. O que significa isto? Vamos ver. Outras vezes que assinalamos a inocuidade, verificamos que esta qualidade não significa apenas não fazer o mal, mas também fazer o bem. Por conseguinte, no que toca à palavra, deveremos não prejudicar quando falamos e, ao mesmo tempo, cuidar para que nossas palavras façam o bem. Olha a profundidade. No que toca à palavra, deveremos não prejudicar quando falamos e, ao mesmo tempo, cuidar para que nossas palavras façam o bem. Olha que coisa linda. Para isso, a pessoa tem que ter desenvolvido um estado de consciência desperto. Tudo isto, à primeira vista, pode parecer muito simples. Na realidade, esta frase tão breve oculta todo um programa de autodomínio, de purificação e de autoformação. Não tem nem dúvida. Porque você tem, antes de falar, você precisa divisar a dimensão das suas palavras. Aonde essas palavras irão atingir, até onde elas irão atingir, né? Até quanto, até onde, até quanto e a quem nós vamos atingir. Que é muito delicado. Falar por falar, qualquer um fala. Uma criança, né? Enfim. Mas é fundamental que a gente compreenda o significado. Tudo isto, à primeira vista, pode parecer muito simples. Na realidade, esta frase tão breve oculta todo um programa de autodomínio, de purificação e de autoformação. É possível prejudicar outras pessoas por meio de palavras, e isto de um sem número de modos disfarçados. Embora com a maior boa fé não tenhamos consciência de grosseria, malvadeza ou crueldade. Pode-se muitas vezes fazer o mal simplesmente por meio de uma palavra importuna ou leviana, que diz coisas que não deveriam ser ditas. Isto é muito comum. Nós abrimos a boca muitíssimas vezes sem raciocinar. Falamos por falar. A verborragia eu acho que eu devo ter criado essa palavra agora. Pessoa verborrágica, tudo bem, mas não existe estudo da verborragia. Pessoa verborrágica que fala muito, sem pensar, sem meditar, sem refletir, fala por falar. É uma pena. É uma pena. Mas o que você vai fazer? Né? Nós não vamos querer modificar o mundo. Nós podemos muito bem, sim, nos modificarmos. Isso nós podemos. Né? Termos um comportamento ético adequado ao estado em que nos encontramos, né? Podemos prejudicar por meio da crítica, da bisbilhotice e da mentira. A bisbilhotice é uma coisa muito boba, mas que faz um mal imensurável. O que nós entendemos por bisbilhotar? Falar das outras pessoas.
aí nós entramos num círculo e ciclo de palavras indevidas, inócuas, que infelizmente cria dano incomensurável. Podemos prejudicar usando a palavra com fins egoístas, exprimindo inveja, exprimindo ódio, alterando a verdade para induzir em erro e para alcançar fins ilícitos. Isso é terrível. A pessoa quer obter um fim, a pessoa quer atingir um objetivo, ele não mede as consequências, ele faz. Ele simplesmente faz. Pouco importa para ele se a pessoa está interessada ou se não está interessada, pouco lhe importa. O importante é ele fazer. Aí, nesse processo, a colheita dos resíduos, nem resultados, porque são pedaços, estilhaça, né? É triste, porque você engloba um volume imenso de pessoas dentro do processo de bisbilhotar, e é uma teia que vai amarrando um, vai amarrando o outro. Quando você vê, você está preso nessa teia de mentiras, né? O mal pode ser feito por expressão de sentimentos negativos, tais como medo, pessimismo, a tristeza, a angústia, a desconfiança, a ansiedade, a dúvida. Instiga a pessoa nesse processo, caríssimos, que nós estamos citando aqui, sentimentos negativos. Isto já é um pasto vasto, grande e muito favorável para os processos obsessivos. Existem inumeráveis entidades que aguardam que nós criemos esse tipo de pasto, porque elas dependem da nossa fraqueza para perpetuarem o mal em outras pessoas, não é? Pode-se prejudicar exprimindo sentimentos, pensamentos destrutivos, deprimentes, negativos. Entende? Todas as nossas palavras, mesmo as ditas com superficialidade, produzem seu efeito exterior ou interior. No exterior, quando são ouvidas por outras pessoas, produzindo consequências entre elas. No interior, colocando em movimento energias sutis e criando vibrações que se reúnem a vibrações semelhantes. É a sinergia, sintonia, o mal com o mal, vai criando aquela bola de neve que vai infelicitando inumeráveis pessoas. É uma pena, mas isso é um fato. Isso acontece. Isso acontece, né? Eis o motivo pela qual a primeira regra para o correto uso da palavra poderia ser redigida no seguinte modo: refletir antes de falar. É o que nós estamos dizendo aqui em todos esses momentos. Precisamos, fazer bom uso do nosso pensamento. Pensar no bem, processar o bem e dizer, transformar em palavras o bem. Refletir antes de falar. Para conseguir isto, é preciso adquirir controle permanente sobre nós mesmos no que se refere ao uso da palavra, além de aprender a pensar no que dizemos e nas consequências de que se podem produzir.
pensar no que vamos dizer e nas consequências que se podem produzir. Entende? Primeira regra, né? Primeira regra. Refletir antes de falar. Primeira regra. Refletir antes de falar. Segunda regra. Aprender o valor do silêncio. Na maioria dos casos, melhor é calar que pronunciar palavras inúteis ou das quais não estamos seguros. Nosso silêncio, porém, deve ser positivo, irradiante, vital e nunca o da inércia e da vacuidade. Olha que coisa linda. O silêncio, entende? Nosso silêncio deve ser positivo, irradiante, vital e nunca o da inércia e da vacuidade. Que coisa linda! Voltamos.